boa tarde, né? Para o Marcel, boa noite. Né? Mas sejam todas bem-vindos e todos bem-vindos, né, ao seminário aqui do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Nós estamos dando início a mais um seminário e hoje a gente tem como convidado o professor Marcel, né, que vai falar um pouco sobre coisas muito interessantes aí, fluidos, etc., sistemas dinâmicos. E para fazer uma introdução, né, mais formal e falar um pouco da carreira aí de Marcel, eu vou chamar o professor Fernando. Fernando, por favor, esteja à vontade aí. Marcel, agradeço bastante aí a oportunidade de você estar aqui com a gente, aqui, né, dando esse seminário, e obrigado. Prazer. Bom, muito bem. É um prazer muito grande apresentar o Marcel aqui. A gente se encontrou pela internet, né? Foi na apresentação do Pablo, se eu não me engano. Não foi no colóquio de Pablo, que deve ter sido seu colega na época. E eu aproveitei a oportunidade para convidá-lo. Então, mas depois, olhando o currículo para fazer a apresentação dele, eu descobri que ele faz coisas interessantíssimas, né? Trabalha com mecânica de fluidos em coisas extremamente complicadas, como meios porosos e vórtices, e dinâmica de vórtices. Tudo isso é super interessante. Ele, inclusive, tem uma galeria de fotos e vídeos desses sistemas que eu recomendo. Quem tiver um tempinho para dar uma olhada, é muito interessante e muito bonito também. O Marcel estudou na UFPE, Departamento de Física, onde ele fez graduação e mestrado. Ele trabalhou com Giovanni Vasconcelos, que é uma pessoa muito importante na área de fluidos e de sistemas complexos. Atualmente está na Federal do Paraná. E fez o doutorado na Universidade de Oslo, onde ele se encontra no pós-doc. Ainda depois do doutorado, eu espero que as condições no país aqui melhorem para ele poder voltar e ensinar essas coisas que ele está aprendendo e desenvolvendo aqui para a gente, né? Mas, enquanto isso, de lá ele vai falar para a gente, então, sobre esses problemas que ele anda estudando, esses sistemas tão fascinantes. Tenho certeza que todo mundo vai achar fascinante. Então, Marcel, é um prazer ter você aqui e estar com você aí. Obrigado, professor Fernando, obrigado ao time todo aí da Rural. Eu estou longe agora, mas em coração e espírito eu sou bem próximo de vocês aí, né? Sou cria do Recife, da UFPE, Departamento de Física, como o professor falou. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se a gente... Agora, estão vendo a apresentação ou não? Apareceu aí? Tá chegando. Pronto, chegou. Chegou? Bom, ótimo. Então, o meu título é esse: Formação de padrões, sistemas complexos e mecânica de fluidos em meios porosos. Mas é diferente. Essa vai ser uma apresentação bem leve. Eu decidi, já que é um primeiro contato meu também com vocês, não vou focar muito em detalhes, minúcias da pesquisa, não. Vou focar mais no aspecto geral e mais na frente eu foco um pouquinho mais no meu trabalho específico aqui. Mas é bem leve, então, se tiver algum especialista de mecânica de fluidos em meios porosos, você já vai ficar chateado com a apresentação, porque é bem geral aqui. Mas, com sorte, talvez os alunos aproveitem. E eu vou começando aqui para quebrar o gelo com essa imagem aqui, e é um desafio para vocês, certo? É um desafio para a audiência. Então, quem não quiser prestar atenção na apresentação pode se preocupar com esse problema aqui. Esse aí é um ônibus qualquer, vamos pensar que é um ônibus no Recife. O CDU Vaza que eu peguei muitas vezes aí para ir para o UFPE. E a pergunta é, em que direção esse ônibus está se movendo? E vou deixar vocês olharem um pouquinho aí. E aqui a gente poderia desenhar o ônibus dessa forma aqui.
completamente simétrico, e aí a pergunta é, em que direção ele se move? E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eles aplicaram esse teste e descobriram que crianças têm uma chance maior de acertar do que adultos, e aparentemente, quanto mais educação se tem, mais difícil é você acertar esse teste. Então, nessa plateia aqui, eu digo que vai ser bem difícil. Mas vamos lá, vou deixar aqui no cantinho da tela, e aí pode ser que no final vocês tenham uma resposta. Então, a definição de sistema complexo, quando eu comecei a trabalhar com esse sistema, com esse tipo de problema, a primeira coisa que a gente faz, a gente está perdido, né? A gente vai atrás de procurar o que é a definição dos termos. Isso aqui é o que eu achei, e é o que se acha, acho que ainda hoje na Wikipédia é isso aí que se aparece. Ó. O único consenso entre os pesquisadores é que não existe nenhum acordo na definição específica do que é complexidade. E esse é o tipo de coisa que, quando você é um estudante, você fica desapontado, né, de ver que os especialistas em si não têm uma definição fechada, bonitinha, fácil de se entender. E complexidade de sistemas complexos geralmente é um termo usado para caracterizar sistemas com muitas partes, em que essas partes interagem umas com as outras de muitas maneiras. Então, isso aí é um termo geral, que mais ou menos é um termo, como chama, um termo umbrella, um termo que cobre mais ou menos o campo inteiro. E é importante notar que complexidade e complicado, as palavras são semelhantes, mas elas têm origens diferentes. Complexidade é de woven, como é que é? Tecido junto, e complicado é como se fosse dobrado junto, a origem da palavra. Não é exatamente a mesma coisa. E uma coisa que aparece, um tipo de fenômeno que aparece consistentemente em sistemas complexos, é o que a gente chama de comportamento coletivo e formação de padrões. E a ideia é que, mesmo que você saiba tudo sobre um ente específico de um sistema complexo, você não sabe imediatamente tudo o que acontece quando você coloca 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão deles juntos, porque a complexidade surge e coisas muito inesperadas podem acontecer. Isso aqui eu coloco para ilustrar, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver esse tipo de fenômeno, acho que é chamado de murmuração, se não me engano. E são essas nuvens de pássaros que você vê, ele parece quase como se fosse um organismo só coletivo. Tem todo tipo de fenômeno acontecendo aqui, você vê propagações de ondas. Eu não sei se dá para ver na tela, mas o que está acontecendo aqui é que tem um predador, ele está voando, deixa eu ver se aparece. Aqui, lá vai ele, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e ele vai atacar esse grupo de pássaros aqui, e aí, de repente, a nuvem toda se mexe de um jeito que o predador não consegue pegar. Aqui outro. Isso não é exatamente o assunto do meu trabalho, não, mas eu acho isso tão fascinante que eu posso ficar o dia todo só olhando para isso. Ele parte em dois assim, essa nuvem de pássaros, de um modo que o outro pássaro, que é o predador, não consegue pegar. E a coisa interessante é que o predador, em geral, ele é mais rápido do que cada um dos entes da nuvem, do que cada pássaro lá. Então, se tivesse um pássaro só e o predador fosse seguindo ele, era fácil para o predador pegá-lo. Mas acontece que, como são bilhões e bilhões deles, e todo pássaro tem a mesma cara, é tudo igual, quando o predador está seguindo um, de repente ele está se movendo com aquela direção, aí daqui a pouco o pássaro que está na posição que ele estava seguindo já é um outro diferente, movendo com uma velocidade diferente, e aí ele fica confuso e não consegue atacar. Isso é muito interessante. E é um exemplo dessa ideia geral de que em sistemas complexos, o problema de você sair de uma parte individual para o comportamento coletivo, de quando você tem bilhões de coisas juntos, não é um passo fácil. E essa ideia foi resumida pelo Philip Anderson, que ele ganhou o Prêmio Nobel em Física, acho que no final da década de 70, e essa frase aqui mais ou menos reduz a ideia toda de forma muito sucinta, que é a habilidade de reduzir tudo a leis simples e fundamentais não implica na habilidade de você recomeçar com essas leis e reconstruir o universo daí. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente, principalmente os estudantes, porque às vezes a gente é levado a acreditar em física que, como a física descobriu
algumas das equações fundamentais da natureza, a gente entende os sistemas quânticos e tudo mais, então pronto, daí está tudo resolvido. E não é exatamente assim. Existe complexidade em cada nível, e de um nível para um nível de uma escala maior, uma complexidade maior, não é fácil. O que é bom, né? Por isso que tem trabalho para todos nós nesse campo. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse paper aqui, antes de entrar na apresentação, que eu acho que é um dos papers mais conhecidos da história da física, com certeza é um dos mais citados, e é o que está lá no meu título, né, que é o paper More is Different, do Anderson, que é mais é diferente, e é onde ele mais ou menos colocou essas ideias de complexidade juntas. É um dos papers fundamentais da área do complexo, dos sistemas complexos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper durante a apresentação, certo? Não precisa esperar para o final, não. Pronto. Nesse paper aqui, ele mais ou menos coloca o balanço das ideias entre reducionismo e construtivismo. E a ideia do reducionismo é a ideia que tudo é explicável em termos de coisas mais simples. Isso é uma ideia que a gente está muito acostumado em física, que a gente é muito confortável com ela. Por exemplo, você começa em qualquer ponto aqui nessa escala, os organismos são formados de sistemas, que são formados de órgãos, que são formados de tecidos, células, organelas, moléculas, toda a escala até chegar nos átomos. E então, será que isso que está no topo da escala, aqui no nível mais fundamental da natureza, é o que é tudo que é importante? E aí, se você acredita nisso, então quer dizer que esse tipo de cientista aqui é o único cientista que está fazendo alguma coisa realmente fundamentalmente importante. E aí a ideia central desse paper é ir contra essa ideia. E aí eu coloquei aqui, só para resumir um pouquinho da primeira página do paper, eu recomendo todo mundo a ler esse paper, acho que é bem curtinho, tem 4 ou 5 páginas. E aqui, que a ideia do reducionismo, a ideia que o funcionamento dos nossos corpos e das nossas mentes, e toda a matéria animada ou inanimada, é governado pelas mesmas leis fundamentais. E se essa ideia é verdadeira, e a gente acredita que ela seja, então você é levado a crer que os únicos cientistas que estão estudando uma coisa realmente fundamental são esses trabalhando nessas leis. E o ponto de vista desse artigo, do paper More is Different, é se opor a essa ideia. E aí ele bota essa tabelinha aqui, e a tabela ela tem X e Y aqui, e a ideia é que as entidades elementares da ciência X obedecem às leis da ciência Y. E aqui é mais fácil se você for de baixo para cima aqui. Então, as ciências sociais obedecem às leis da psicologia, que obedecem às leis de fisiologia. E você vai subindo. Biologia celular obedece às leis da biologia molecular, que obedece às leis da física de muitos corpos, que no final das contas obedece às leis da física de partículas elementares. Mas o que essa hierarquia não implica é que a ciência X é somente a ciência Y, porque existe complexidade em todos esses níveis e existem funções e trabalhos que são tão difíceis quanto os trabalhos do cientista de partículas elementares. Então, essa é uma ideia geral que eu queria começar a apresentação colocando, que é essa, que você, ainda que você saiba tudo sobre uma entidade de um sistema, isso não quer dizer que você imediatamente sabe o que acontece quando você coloca 1 bilhão deles juntos, porque a complexidade surge. E apesar do reducionismo ser uma ideia importante, ele não implica em construtivismo. Não implica que você, mesmo que você saiba tudo sobre a mecânica quântica de uma partícula, isso não implica que imediatamente você pode recuperar a sociedade com isso aí. Certo? Aqui no Departamento de Física da Universidade de Oslo, tem um vidro lá que tem a equação de Schrödinger lá, e o Departamento de Química ainda tem químicos trabalhando nele. Por quê? Porque os físicos não resolveram a química quando eles descobriram a equação de Schrödinger. Então é importante a gente ter esse tipo de coisa na cabeça. Aqui são algumas coisas que, se você encontra em um dia arbitrário na Noruega, eles são completamente loucos por esse tipo de padrão aqui, é chamado do padrão de Marius, e a gente vendo um padrão, a primeira coisa que você associa é a ideia de alguém que fez esse padrão, certo? No caso aqui desse tipo de sweater aqui, são essas avós norueguesas aqui que fazem ele.
Mas, na verdade, a gente sabe que a natureza ela é excelente, ela é excepcional em fazer padrões. E eu queria colocar essas fotos aqui, e são flocos de neves. Cada um deles aqui, floco de neve, você vê tem um númerozinho embaixo. Esse cara aqui, Wilson Bentley, ele era completamente louco por neve. E o trabalho que ele queria fazer na vida dele era catalogar todos os flocos de neve que existem. E ele tirou essas fotos aqui, e você vê a qualidade dessas fotos. Foi tirada em 1902. Hoje em dia, a gente usando uma câmera moderna, eu não conseguiria tirar uma foto dessa. Esse aqui, por exemplo, o floco de neve 896. Veja que interessante. As dunas aqui, dunas produzidas pelo sopro do vento. Então, você vê esse tipo de padrão aqui. E aí, você vendo isso aqui, você é levado a crer que tem alguma semelhança entre isso e os zebra stripes, as tiras da zebra, as listras da zebra aqui. O Alan Turing, que é o pai da computação, o pai de tantas coisas, um matemático brilhante, ele escreveu esse paper aqui, As Bases Químicas da Morfogênese, que foi um paper onde ele mostra que sistemas matemáticos regidos por leis bastante simples podem gerar vários tipos de padrões que a gente observa na natureza. E aí, sobre a zebra, ele falou isso aqui, bem, as listras são a parte fácil, mas e quanto à parte do cavalo, que é o resto da zebra, né? Ele estava sendo meio engraçado, o que é que a gente faz com o resto do problema? Ele deixou para os biólogos. Aqui eu vou agora falar um pouco sobre um tipo de sistema complexo que a gente trabalha também no nosso grupo aqui, não é especificamente o que eu trabalho, mas é um tipo muito importante, são os sistemas granulares. E é o segundo tipo de material mais usado na indústria no mundo. O primeiro é a água. É essencial para a construção, para a indústria farmacêutica, para a indústria do óleo, para a indústria de alimentos. É muito desafiador. A gente está lidando com areia desde sempre e ainda não há uma descrição teorética completa para sistemas granulares. E tem vários tipos de fenômenos muito interessantes, que eu vou mostrar alguns aqui, como as redes de forças, a dilatação de Reynolds, estratificação espontânea e outros. E um exemplo local no Recife de sistema granulares, a gente tem em todo lugar, mas o mangue é um sistema granular além dos grãos que formam o solo, tem a água, né, que faz com que tudo fique muito mais complicado. Aí o pessoal, principalmente na engenharia, tem muito interesse em entender como é que esse tipo de sistema se comporta, porque a gente constrói tudo bem perto do mangue, né? Aqui na Noruega também, eles constroem muito em terreno com água no solo. E as pessoas querem saber qual é o tipo de interação que existe entre a água e o solo e como essa água do solo pode afetar a resistência do solo. Existem casos tem um fenômeno chamado liquefação de solos, que é quando você chacoalha um meio poroso, um meio granular, por exemplo, a areia com água, você pode transformar aquilo ali, mesmo que o conteúdo de água seja baixo, aquilo ali pode começar a se comportar como um líquido. E aconteceu já em vários lugares do mundo de terremoto causar liquefação de sólidos, e aí de repente os prédios caem, porque o chão embaixo virou líquido. E é um tipo de coisa que a gente tem muito interesse em estudar. E aí, um tipo de efeito muito interessante que acontece em sistemas granulares, que a gente não está acostumado em sistemas não granulares, é a formação das redes de força. Se você tiver um líquido, um copo com água, por exemplo, a pressão hidrostática, ela cresce linearmente à medida que você vai se aprofundando no líquido, né? Isso é uma coisa que a gente sabe. Cada 10 metros que você mergulha na água, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Mas no sistema granular, a situação é diferente. E isso é porque existe a formação dessas redes de força, esses networks internos aqui, que carregam a força, e a força não é distribuída de uma forma homogênea, como acontece em um líquido. E esse tipo de rede, você pode medir ele utilizando polarizadores cruzados.
Aqui você vê, a luz está passando por um polarizador aqui, e aí ela vem com a orientação aleatória. Depois de um polarizador, ela fica com a polarização do primeiro polarizador. Se você usa um segundo aqui cruzado em relação ao primeiro, perpendicular, então luz nenhuma passa do outro lado. Mas aí existem materiais, principalmente plásticos, a maioria dos plásticos, eles têm uma propriedade chamada birrefringência, que é que o plástico em si altera o plano de polarização da luz. E aí, se você colocar aqui, por exemplo, essa régua aqui no meio, como o plástico altera o plano de polarização da luz, de repente você tem uma componente do campo elétrico aqui que passa pelo outro polarizador e você começa a ver. Então, esse tipo de técnica é o que é usado para gerar essas imagens aqui das redes de força em um material granular. Eu vou mostrar como é que isso acontece. Isso aqui, o material granular, ele é formado de um plástico cuja a birrefringência desse plástico varia de acordo com o estado de tensão em que o plástico está. Então, ele muda mais ou menos o plano de polarização da luz, dependendo da tensão naquele lugar. E aí você vê que em alguns lugares aqui, por exemplo, aqui tem esse pedaço aqui grande, que não tem tensão quase nenhuma, e aí você vê essas cadeias aqui, onde a tensão é muito alta. E aqui, se você colocar uma régua aqui no meio, isso é o que você vai ver. Nessa região que tem o furinho da régua aqui, em geral, por conta do processo de fabricação da régua, isso é colocado em um molde, o plástico é derretido, colocado em um molde, aí ele resfria rápido, e esse processo de resfriamento faz com que você meio que congele a tensão dentro do plástico. E aí você vê aqui que essas regiões próximas desse círculo, do furo aqui da régua, elas têm essas linhas aqui que indicam que a tensão lá é maior. Isso é uma coisa que o pessoal na engenharia, eles prestam muita atenção, porque são pontos em que o material pode se tornar mais frágil. Por exemplo, a janela do avião, ela é redonda por conta disso, para evitar que você tenha um ângulo, porque se você tiver um ângulo 90 graus, como uma janela normal, aquele ponto ali é um ponto onde a tensão é maior. Então, é mais fácil de você ter uma fratura ali. Você pode usar óculos, né, óculos polarizados. Se você tiver dois pares de óculos, você pode botar um e outro perpendicular, e é um polarizador que funciona para fazer esse tipo de experimento. E aqui, quem gosta dos óculos Ray-Ban, a forma de saber se ele é polarizado ou não, é que o polarizado tem um pezinho. Aqui é um outro experimento que foi feito no nosso grupo, e é mais ou menos para fazer como se fosse um terremoto analógico. O que está acontecendo aqui é você tem esse sistema granular, e esses aqui são dois cilindros concêntricos, e aí no gap, aqui no espaço entre os dois cilindros, existe esse meio granular, e aí um cilindro é fixo, se eu não me engano é o de cima, e o de baixo gira. E aí, à medida que você gira, você causa um cisalhamento, e aí você vê a formação dessas redes se formando e quebrando à medida que o cilindro de baixo gira. Isso aqui tem várias câmeras ao redor, e aí o pessoal que fez esse experimento colocou ele em linha aqui, de modo que você vê todo o ângulo do cilindro. Esse aqui é o outro experimento de cisalhamento também, formação dessas redes. E aqui é muito interessante. Isso aqui tudo esse vídeo aqui no YouTube. Se você procurar, não está gravado, mas você pode pegar o link depois. Isso aqui é um projétil entrando no sistema granular, e aí você vê na frente do projétil a propagação a criação dessas redes de força. Está 100 vezes reduzida a velocidade. E uma coisa muito interessante desse sistema de granulares é, como eu falei, a pressão não cresce linearmente com a profundidade. Por conta dessas redes de força, essa cadeias de força, talvez seja o termo melhor em português, essas cadeias de força, existe uma redistribuição da força para as laterais do objeto que estiver contendo o meio granular,
E isso faz com que uma parte do peso de uma certa coluna de material granular, ela seja redistribuída para as laterais do cilindro aqui e ela é acomodada pela força de atrito entre o material e a parede do cilindro. E isso aqui faz com que, se você for subindo deixa eu ver como é que eu explico aqui. Se você tiver a pressão, se você pudesse medir a pressão, à medida que você vai entrando no cilindro aqui, você vai ver algo desse tipo aqui, exponencial. Ela não cresce linearmente, ela estabiliza depois de uma certa profundidade. Isso é um fenômeno muito interessante, chamado de efeito de Janssen. E o pessoal que faz engenharia de silos, como esse aqui, que é um tipo de construção usado para armazenar grãos, eles precisam levar em consideração esse tipo de coisa. À medida que você está colocando grãos aqui, os grãos fazem com que exista uma enorme força de atrito nas paredes aqui. Essas forças, essas cadeias de força, elas redistribuem a força, o peso do grão para as paredes, e aí você tem que fazer com que as paredes sejam bem mais fortes ao redor da base aqui. No Recife tem esse prédio aqui, né, no centro da cidade, que eu vi no noticiário que está para vai ser transformado em apartamentos. Em Oslo a gente tem a mesma coisa, esse prédio aqui também, é uma vila estudantil. E esse prédio foi usado, com certeza, para o mesmo fim, para armazenagem de grãos, provavelmente, do que chegava aqui pelo porto. E aí, eu não sei, talvez aqui na base ele seja mais forte por conta desse efeito. Ou talvez as paredes sejam mais fortes, a gente não pode ver. Mas isso é uma coisa muito interessante, não intuitiva. Se você fosse medir o peso de uma coluna de grãos, imagina o experimento original do Janssen, de 1895, exatamente isso. Isso aqui é uma balança e ele está colocando grãos aqui, e à medida que você coloca esse plot aqui, é da massa dos grãos, e aqui no eixo X é a massa dos grãos que você está colocando, e no eixo Y é a massa medida na balança aqui. Então, é o peso, basicamente é a pressão, aqui no fundo do compartimento. Então, se isso fosse um líquido, esse plot seria uma linha reta. Tudo que você coloca, o peso que você coloca, é o peso que você mede na balança. Mas como é um sistema granular, ele estabiliza por conta dessa formação dessas cadeias de força. E não é difícil você calcular esse tipo de coisa, não. É só um balanço de força em um elemento aqui de volume, um cilindrozinho aqui, e aí o balanço das forças dá essa exponencial aqui. Você tem o peso, você tem a pressão abaixo, a pressão acima e a força de atrito aqui. E aí tem uma condição que é a força normal aqui, a força normal entre os grãos e a parede é proporcional à pressão. E aí, se você juntar essas coisas aí, você chega nessa equação aqui que descreve esse comportamento exponencial da pressão em materiais granulares. Um outro efeito muito interessante é o que chama o efeito da castanha do Pará, que é a noz do Brasil, em inglês, castanha do Pará, que é essa grandona aqui. E é quando você abre um pacote com nozes, em geral ela está em cima. A primeira que vem é a castanha do Pará. E é isso aqui, se você tiver um meio granular e você tiver uma outra partícula aqui maior, mesmo que seja mais pesada, se você chacoalhar isso aqui, com o tempo, a partícula maior se move, vai lá para cima, fica no topo de todas as demais. Isso é uma coisa que também é contraintuitiva, porque essa configuração aqui tem uma energia potencial maior do que essa aqui. Então, a gente pensaria que essa configuração da esquerda seria o equilíbrio que o sistema quer estar. Mas não, quando você dá energia a ele, quando você sacode isso aqui, vibra com uma certa frequência, a partícula maior tende a subir. Aqui tem um videozinho, deixa eu ver, eu não sei se vídeos vão na apresentação, se vocês conseguem ver. Eu tenho alguns vídeos aqui, se não chegar aí, você avisa que eu passo direto. Aqui é um Becker, coloca uma partícula grande e pesada lá. Tá dando para ver? Tá sim. Pronto. E aí tem uma areia que aí a pessoa colocou e é só chacoalhar e no final das contas a partícula mais pesada, que no caso é a equivalente à noz do Brasil, a castanha do Pará, ela vai para cima.
Um outro efeito curioso que a gente vê facilmente no Recife também é o que se chama de dilatação de Reynolds, que é o fato do volume de poros aumentar sobre cisalhamento. E isso é o que explica quando você está caminhando na praia, a gente vê uma porção de areia seca ao redor do nosso pé, quando você está caminhando. Isso também é contraintuitivo, porque se você pensa que isso é um material granular, são os grãos de terra, os grãos de areia, com a água do mar lá, e aí você pensa como se fosse como uma esponja, quando você pisar, a água ia sair. Então a tendência deveria ser que ficar mais molhado ainda ao redor do pé. Mas não, o que acontece é que quando você pisa aqui, você cisalha o material, o volume dos poros, que são esses espaços aqui, acaba aumentando, e aí como o volume dos poros aumenta, esses poros têm que ser preenchidos por alguma coisa, então eles são preenchidos pelo ar do ambiente aqui, que entra no material poroso. Isso aqui é uma garrafinha que a gente tem em Oslo, e ela tem um material poroso dentro dela, tem um bocado de esferinhas de vidro, e aí a gente colocou um líquido colorido aqui e tem um canudinho aqui, está vendo? E aí se você aperta a garrafinha, o volume do líquido aqui, ao invés de sair, ele entra, porque pelo mesmo efeito aqui, quando você aperta, você aumenta os poros dentro do material aqui e acaba fazendo com que a água entre, ao invés de sair. Então, é uma coisa que você espreme e a água no canudo, ela entra mais ao invés de sair. É uma coisa também não contraintuitiva. Aqui outro vídeo explicando a mesma coisa. E aqui é como você constrói um. Ok? O último efeito granular que eu queria falar é esse aqui, que é muito curioso, a estratificação espontânea. Isso aqui é o que a gente chama uma célula de Hellischol. São basicamente duas placas de qualquer material transparente, e aí no espaço entre elas, você estuda o que você quiser estudar. Normalmente é usado em mecânica de fluidos, é um tipo de construção muito conveniente em mecânica de fluidos, e aqui é usado para materiais granulares. Então, você tem essa célula aqui, e aí você coloca aqui dois tipos de grãos, o vídeo é melhor do que as fotos, eles espontaneamente se estratificam. Esse é o tipo de coisa também que a gente vê, eu entendo os modelos, eu vi os papers, mas para mim isso é completamente contraintuitivo. Vou deixar o resto do vídeo para vocês verem aí depois no YouTube, se quiser. Isso aqui é Mathematical Impressions as Spontaneous Stratifications. Isso aí você procura no YouTube se quiser ver esse vídeo depois. Muito interessante. Bem, basicamente, você tendo materiais de grãos diferentes, com propriedades de superfície diferentes, tamanhos diferentes também, você gera esse tipo de padrão, esse tipo de estratificação espontânea aqui. Muito curioso, completamente não intuitivo. Pelo menos para mim. Para mim não é fácil de jeito nenhum entender isso aí. Ok, a resposta do quiz do começo aqui do
exercício é que o ônibus vai para a esquerda. Alguém na plateia aí conseguiu descobrir por que é que ele vai para a esquerda? Eu vou dar a resposta completa no final da apresentação, mas se alguém tiver descoberto, pode dizer já agora. Fale em 3 segundos ou cale-se para sempre. Ninguém descobriu. Resposta vem no final. Se tivesse alguma criança na plateia, provavelmente ia saber. Ok, agora isso aí foi uma apresentação geral sobre os sistemas complexos e meios granulares. Agora a gente vai falar mais específico do tipo de coisa que eu trabalho, que são os sistemas porosos, e aqui são alguns exemplos, né? No Brasil, existe muito foco na indústria do petróleo, aqui na Noruega também. Hoje, o foco na indústria do petróleo é reduzido, o país está fazendo tudo que é possível para focar mais em questões ambientais, mas o problema do escoamento em meios porosos é muito relevante para a indústria do petróleo, porque a maior parte do petróleo está nas rochas que têm poros e as pessoas querem entender como é que os líquidos se movem nesse sistema que é muito diferente do sistema ideal analítico, que um líquido se move em linha reta. O sistema poroso, você tem todo tipo de superfície, né? Então, fica muito difícil de tratar analiticamente. E quando você agoa as plantas, por exemplo, só a água entrando no solo, é um problema de escoamento em meios porosos. É um problema de um líquido, a água, que está tirando um outro fluido, que é o ar, que está nos poros, entre os grãos do solo, e aí é o problema do espalhamento da água dentro do solo. Qualquer método de fazer café é um problema de escoamento de meios porosos, certo? Uma máquina de expresso, você tem o líquido, a água, sob alta pressão, que se move através de um meio poroso, que é o café aqui, que é colocado dentro da máquina lá. Uma coisa que a gente tem focado muito ultimamente é o que se chama de captura e armazenamento de carbono, que é uma das maiores apostas de tentar reduzir os problemas de aquecimento global, né? Que é você tentar capturar o gás carbônico, principalmente produzido por fábricas, que são grandes emissores, e colocar esse gás carbônico novamente dentro do solo em rochas. E aí é muito interessante utilizar rochas que são as próprias rochas que foram usadas pela indústria do petróleo, porque a rocha que ela tem petróleo, rocha no reservatório, ela frequentemente tem uma camada em cima, que é essa cap rock aqui, que é uma camada de porosidade muito pequena. Então, os poros dessa rocha aqui, da de cima, elas são muito pequenos. Por isso que o petróleo ficou armazenado lá e não flutuou e foi embora. Então, se você coloca gás carbônico aqui, ele tende a ficar preso embaixo dessa cap rock. Então, isso é um tipo de coisa que o pessoal está estudando muito. E é também um problema de mecânica de fluidos e meios porosos. O gás carbônico, no caso do liquefeito, por conta da alta pressão, se movendo dentro dessa rocha, que é um meio poroso, e que frequentemente tem água nos poros. Então, esse é o tipo de coisa que o pessoal quer estudar. A gente faz experimentos em Oslo, nesse tipo de escala aqui, que é a escala de poros, esse é um modelo aqui com umas esferinhas de vidro, que é mais ou menos para fazer o efeito dos grãos, do meio poroso, e ele é normalmente saturado com um líquido, esse azul aqui, a gente usa uma mistura de água e glicerol, e um corante para ficar azul, e aí a gente estuda como outro líquido se move dentro desse meio poroso. Aqui, outro líquido ou um gás, aqui é o ar entrando. Então, isso é o que a gente chama da escala de poros, e para ir daqui para a escala dos cores aqui, que é esse tipo de cilindro aqui, que o pessoal, quando está estudando rochas, eles perfuram as rochas e tiram uma rocha cilíndrica dessa aí, um corte cilíndrico. Isso aqui já é um problema enorme, porque a quantidade de poros aqui é muitas ordens de magnitude maior do que o que a gente consegue fazer no experimento. E um problema ainda maior é você se mover, você sair dessa escala e ir para a escala, por exemplo, do aquífero. Aqui está um exemplo, um aquífero Guarani. Esse aquífero é enorme, que a maior parte dele está no Brasil. E você querer entender como é que a água se move nesse aquífero e como é que você pode explorar, retirar essa água de lá de maneira segura, é de interesse do pessoal que estuda física de meios porosos. Então, esse problema de ir de uma escala maior para de uma escala menor para uma escala maior
É semelhante ao que eu falei no início da apresentação, toda aquela listazinha do diagrama de complexidade, e não é fácil. E esse é um problema em aberto, é o maior problema em aberto nesse campo, é o problema que está todo mundo tentando resolver, é como você pega a física da escala de poros, que é onde a gente entende, isso aqui é mecânica de fluidos clássica, é a equação do Navier-Stokes, que quer dizer a força é igual a massa vezes a aceleração para um fluido, e pegar o nosso entendimento de lá e tentar transformar ele para o entendimento das escalas maiores. Esse é um problema enorme, é um problema em aberto. Que é como se fosse naquela analogia de antes, você entende o que acontece nessa escala, você entende o que acontece com um pássaro, mas você não entende imediatamente o que acontece numa escala muito maior, quando você tem uma quantidade muito maior de entidades interagindo. O experimento mais fácil que você pode fazer de mecânica de fluidos em meios porosos é simplesmente colocar uma bolsa de chá, esse saquinho de chá, em um guardanapo. Depois que você faz o chá, você tira o chá, aqui está molhado, isso aqui é um meio poroso, o chá aqui, os grãos das folhas, e tem líquido lá, e quando você coloca em um guardanapo, o líquido vai tentar sair e ar vai entrar no sistema. Então é exatamente esse tipo de coisa aqui. Se você fizer você vai ver algo assim. Aqui é estou filmando com a câmera bem perto. E aí você vê, é uma dinâmica muito interessante, intermitente. Você vê que esses bolsões de aço vão invadindo o sistema de forma intermitente aqui. E isso é o mesmo, qualquer sistema que você tenha evaporação, por exemplo, se você tiver o solo molhado, aí você estiver olhando como é que a água evapora do solo, vai ter esse mesmo tipo de dinâmica intermitente. Você pega a roupa da gente, quando a gente lava, pendura no varal, e aí deixa para evaporar. O ar vai entrar nos poros, no espaço do tecido, dessa mesma forma intermitente. A gente tem muito interesse em estudar essa intermitência e tentar descobrir o que é que ela diz a respeito dos processos envolvidos e do sistema poroso em si. Aqui são dois experimentos. Isso aqui é o mesmo tipo de sistema poroso, são essas esferinhas de vidro. Eu não sei se dá para ver, mas são esses pontinhos aqui, são essas esferinhas de vidro. É 1 milímetro cada um, então isso é bem pequeno. E aí tem um líquido viscoso, e a gente injeta ar rapidamente pelo meio. Então você tem essa formação desse padrão muito curioso, chamado viscous fingering, são dedos viscosos. E se você fizer o mesmo experimento, só mais devagar, esse da esquerda foi em tempo real. Esse sistema que você está vendo é mais ou menos desse tamanho aqui, certo? São uns 40 centímetros, mais ou menos, de um lado para o outro. Se você fizer a mesma coisa devagar, você vai ver que o padrão muda. De repente, você começa a ter esses clusters que ficam presos aqui. Aqui tem um bem grandão aqui, tem outro ali. Então, os padrões nesse tipo de sistema, os padrões que são formados, eles variam de acordo com as forças envolvidas. Quando você faz um experimento rápido, como esse aqui, a viscosidade, forças associadas com a viscosidade do líquido, são importantes. Quando você faz o experimento devagar, quanto mais devagar, menos importante é a viscosidade do líquido. E aí você tem esse padrão aqui diferente. Isso a gente pode entender intuitivamente também. Se você coloca o dedo dentro de um pote de mel e move o dedo devagar, você quase não sente força nenhuma no dedo. Mas se você tenta mover ele rápido, dentro de um pote de mel ou qualquer coisa, líquido grosso, você sente uma força grande no dedo. Então, a dinâmica das forças varia de acordo com a velocidade com que você faz os experimentos. E aí, isso é refletido nos padrões que são gerados. E a gente tem muito interesse em estudar esses padrões para tentar inferir os tipos de forças envolvidos também. E isso aqui é o mesmo experimento, mas aí a gente faz análise de imagem para recuperar a informação do vídeo ou das fotos. E aqui, essa matriz aqui, a cor de cada ponto é o tempo em que aquele poro foi invadido. A mesma coisa do anterior, mas é um mapa espaço-temporal da dinâmica. É muito conveniente porque com uma foto só, essa foto aqui final, com as cores, essa matriz final, você tem a dinâmica inteira.
porque eu sei que esse poro aqui foi invadido nesse tempo e esse poro aqui foi invadido naquele tempo. Então, em uma foto só, você consegue incorporar toda a dinâmica do processo. Aqui é um outro experimento muito curioso, é um meio poroso deformável, é um meio granular. São grãos e é como uma suspensão de grãos, você coloca água e um monte de grãos dentro da água, mais ou menos como uma lama. E aí, aqui tem uma célula de Ehrlich-Schall também, então você está vendo aqui nessa imagem por baixo. E o experimento consiste em retirar, conecta isso aqui a uma seringa, e aí você vai sugar o líquido aqui a uma velocidade baixa, e aí, como você está retirando o líquido, ar começa a entrar pelas laterais, porque está vendo que a célula é aberta aqui nas laterais. E aí, à medida que o ar vai entrando, tem a formação de um padrão muito curioso, que é essa dinâmica aqui desse labirinto, que parece quase um coral, alguma coisa que sairia de um sistema biológico. Mas é somente grãos, água e o movimento da água saindo e o ar entrando. No final das contas, as linhas, o labirinto aqui, são os grãos secos que ficam. E aí esse experimento a gente gosta muito dele, e uma parte dele aqui foi parar no logo do nosso grupo, o Pore Lab aqui. Você está vendo aqui, o pedacinho do experimento caiu lá. E aí o pessoal faz diagramas de fase desse tipo de experimentos. Então aqui, se você tiver um material mais deformável ou menos deformável, quer dizer, mais fixo, ou se você fizer o experimento de forma mais rápida ou mais devagar, e aí você tem esse zoológico inteiro de padrões que aparecem, e esses padrões eles dizem alguma coisa sobre a história do experimento e sobre as forças envolvidas. Então o pessoal tem muito interesse em estudar. Uma outra grandeza de interesse em mecânica de fluidos é o que se chama de a molhabilidade. Acho que é assim que chama. Wettability, molhabilidade. E o quanto um líquido quer se espalhar em uma dada superfície se você tiver um outro líquido ao redor ou um outro fluido ao redor. Por exemplo, uma gota de água, ao redor tem ar, que é também um fluido, e aí você tem aqui, se o material for hidrofílico, essa gota vai tender a se espalhar, se o material for hidrofóbico, a gota vai ficar assim, você tem esse ângulo aqui sendo maior do que 90 graus. E aí essa molhabilidade é mais um parâmetro que você pode variar em experimentos em meios porosos. Isso aqui é um grupo do MIT que trabalha com isso, e eles estudaram como os padrões variam se você alterar tanto a velocidade como a molhabilidade, o quanto o meio poroso quer o líquido que você está injetando, ou quanto ele prefere a energia mais baixa se ele não estiver exposto ao líquido. Então, é um outro tipo de padrão que acontece. E aqui, basicamente, o que eu tinha falado já antes, o tipo de padrão que aparece no sistema depende da velocidade com que você faz o experimento, porque a velocidade, mais ou menos, ela meio que dá o balanço das forças, de o quão importante a viscosidade é para os processos. E aqui é um experimento feito em 10 segundos, que é o tipo de padrão de viscose que eu mostrei anteriormente. E aqui os mesmos fluidos. Aqui a injeção é em um canal horizontal, aqui é um ponto central, mas você vê que o tipo de padrão de injeção é completamente diferente. Aqui são 80 horas, forças de viscosidade não são relevantes nesse experimento da direita e são relevantes da esquerda. Aqui são imagens retiradas de uma série de experimentos feitos em sistemas semelhantes e variando novamente a velocidade. E aí o que eu tinha falado anteriormente é que quando você faz o experimento devagar, você tende a formar esses lagos que ficam presos, né, dentro do mar, que é esse aqui. Isso que eu tinha falado anteriormente, esse tipo de situação aqui. E aí, isso é algo que a gente se acostumou a observar. Aqui é um vídeo de um experimento desse mostrando como esse tipo de aprisionamento acontece. Aqui o ar está
entrando por cima e o líquido está saindo aqui por baixo. E aí você vê que de vez em quando o ar acontece de completamente prender um pedaço de líquido aqui e aquele pedaço vai ficar ali, porque como o líquido é incompressível e como ele está desconectado desse corpo maior de líquido aqui, que é o que está conectado à saída do sistema, então basicamente aquele líquido ali não tem para onde ir. E aí, isso é um tipo de coisa que a gente estudou e que eu, fazendo esse tipo de experimento, fiquei muito acostumado a ver, e basicamente é uma coisa que a gente sabe que se um cluster desse é formado, ele é desconectado da dinâmica. E esse tipo de ideia foi usado também em simulações, um tipo de algoritmo usado para simular isso aqui é o que se chama percolação de invasão com a formação desses clusters aqui, que basicamente é um algoritmo de percolação em que você tem uma rede, você distribui valores aleatórios nessa rede e você sai invadindo o valor menor, que no análogo em mecânica de fluidos seria você entrar no poro mais fácil de entrar, que basicamente é o poro mais aberto, o poro que você precisa de uma pressão menor para invadir. E aí você, simplesmente usando esse tipo de algoritmo de percolação e incluindo uma regra de que quando você tem, quando um cluster é completamente arrodeado pelo ar, ele fica desconectado, você consegue fazer uma simulação que reproduz muito bem experimentos e reproduz características, todo tipo de medida estatística é basicamente a mesma. E aí a gente acostumou a ver isso e a trabalhar dessa maneira por muitos anos, mas aí, um certo dia, eu observei isso aqui acontecendo no laboratório. Esse é o tipo de coisa que, para mim, deveria ser impossível. O que a gente está vendo aqui é um cluster, um grupo de líquido aqui que está preso, não tem aparentemente conexão nenhuma entre esse pedaço aqui, esse grupo aqui e o resto do sistema, e, no entanto, ele está sendo invadido pelo ar. E aí a gente ficou curioso saber o porquê isso acontece. E aí uma parte do trabalho que eu fiz mais recentemente foi investigar esse tipo de invasão. E aí o experimento que a gente faz é basicamente, esse é o experimento que eu mostrei várias imagens já, mas o setup é uma célula de Relishol. Ela é modificada, tem um material poroso no meio, que são essas esferinhas de vidro aqui, e aqui você está vendo, é uma monocamada, então só tem uma esfera no gap, e aí tem um líquido lá e você remove esse líquido dessa parte daqui e o ar entra pelo outro lado porque é aberto para o ambiente. Então o ar entra naturalmente, o ar não é colocado sob pressão, não, você está removendo o líquido. E aí, se você fizer, só para dar uma ideia de como as coisas, a cara dos experimentos, quando o líquido está invadindo o sistema, ele aparece dessa forma aqui, e o experimento que a gente está fazendo é esse aqui, que é retirar o líquido de forma que o ar entra no sistema. E uma frase geral que caracteriza esse tipo de experimento é esse aqui, que o transporte acontece por uma rede de poros e gargantas, que são o ponto que dá entrada a um poro. Essas gargantas, no caso é essa distância entre duas esferinhas aqui, é o que lhe diz quão fácil ou quão difícil é a invasão de um certo poro. Quanto mais aberto elas estiverem, quanto mais distante as esferas estiverem, mais fácil é a invasão daquele poro. E aí a gente tem o experimento, e aí a gente pode fazer análise de imagem e definir a rede, esse verde aqui é o que se chama um diagrama de Voronoi, e essa é como a rede onde acontece a invasão, onde acontece o transporte, o movimento dos líquidos. E aí, isso aqui que a gente viu, que não pode ser explicado pelos mecanismos usuais de invasão, o que está acontecendo, na verdade, aqui é que existem filmes muito finos do líquido que cobrem a superfície dos grãos, e também existem essas pontes capilares aqui, que são, você vê aqui nessa imagem
tirado com a câmera, com a lente macro, você tem essa formação dessas pontes capilares aqui que interconectam várias esferinhas dessa. E se você, por acaso, tiver uma sequência grande dessas pontes interconectando muitas esferinhas, você pode gerar uma conectividade adicional que liga esse cluster que estava preso à saída do sistema. E é através dessas pontes que o transporte acontece nesse tipo de mecanismo não usual que a gente está estudando aqui. Então, ao invés de você dizer que o transporte acontece por uma rede de poros e gargantas, ele acontece principalmente em uma rede primária, que é essa mesma usual aqui, mais uma parte menor do transporte dos líquidos no meio poroso acontece também em uma rede secundária de pontes capilares e filmes finos. E aí o que a gente fez é tentar isolar esse tipo de invasão. Eu estou chegando já perto do final aqui, né, que a gente já vai com 1 hora. O que a gente fez foi tentar isolar esse tipo de invasão e estudar esse tipo de sistema, o quão relevante ele é. Em um dos experimentos aqui, a gente viu que cerca de 8% da invasão total é devido a esse tipo de invasão não trivial por conta dessa rede secundária. E uma coisa que a gente observou é que existe, aqui é um desses experimentos, e em vermelho aqui, eu estou mostrando os poros que são invadidos por conta desse mecanismo não trivial de invasão através dos filmes finos. Você vê que existe uma fronte que tende a seguir o movimento da fronte principal. É como se você tivesse a invasão principal acontecendo nessa fronte primária aqui, que é a interface entre o azul e o branco aqui, o amarelo aqui, que é o ar e o líquido, e você tem uma fronte secundária que vai seguindo a principal, onde existe essa invasão desses poros devido aos filmes e às pontes capilares. E a gente mostrou nesse plot aqui, isso aqui é o tempo e a posição das duas frontes. Em verde é a principal aqui, e em preto aqui é a secundária, que são esses poros vermelhos aqui. A gente mostra que uma segue a outra. Então, esse é um dos resultados do trabalho da gente, é a existência dessa fonte ativa e que ela segue, se move junto, concomitantemente, à fonte primária, à fronte primária. Isso aqui é um gráfico da probabilidade de você ter essa atividade de film flow, como a gente chama, em função da distância para a fronte. E, basicamente, como tem um pico aqui em uma certa distância, que aqui é mais ou menos 20 ou 30 milímetros, é exatamente essa distância entre essa fronte secundária e a fronte primária. E o que a gente fez foi criar um algoritmo de análise de imagem para rastrear essa rede secundária de filmes no meio poroso. Então, o algoritmo é muito simples. Para cada esfera, para cada par de esferas aqui, a gente olha a linha medial, que é essa bissetriz aqui azul na cor inteira aqui, e você rastreia a cor sobre essa linha. Se essa linha estiver sobre uma região inteiramente dentro do meio líquido, ela vai ter uma intensidade de cor que aqui nessa escala é baixa. Baixa corresponde ao cor escura e alta corresponde à cor clara. Então, que é esse caso aqui. Se estiver dentro do ar, ela tem uma intensidade alta, à medida que você se move ao longo dessa linha. E se você tiver uma ponte capilar como essa aqui, que é uma dessas anteriores que eu mostrei, esse tipo de coisa aqui, se você tiver uma ponte dessa entre 2 grãos, você tem a intensidade, ela vai de branco para escuro, para branco novamente. Então, esse tipo de padrão aqui é o que a gente rastreia no sistema inteiro, e fazendo isso você consegue ter acesso a essa rede inteira, que é essa rede secundária, que também serve para transportar líquidos em um material poroso.
E aqui você vê, por exemplo, esse cluster C1 aqui, ele aparenta estar desconectado de C0, mas tem essa conectividade através dessas pontes B1 aqui. Da mesma forma, C2 está conectado a C1, que está conectado a C0 através dessas pontes. E esse mecanismo é muito importante e ele é usado, as plantas usam esse tipo de mecanismo o tempo todo, principalmente em regiões áridas, como a nossa aí. Eu sou de Caruaru, então eu estou acostumado com a paisagem árida. Aí a gente tem as plantas que resistem em climas muito áridos, e é porque as raízes delas, elas têm acesso a pegar água que está muito longe, às vezes, do lugar da planta, e se o solo tiver um conteúdo de umidade suficiente para gerar esses filmes muito finos, microscópicos de água, ligando a superfície, os grãos do solo, você pode ter uma rede que serve de transporte para a planta pegar água longe, que é a mesma coisa de antes. Pronto, minhas conclusões. No final, nós conseguimos capturar experimentalmente eventos de escoamento devido a filmes, e a maioria desses eventos estão concentrados em uma região ativa, que é essa região que segue a fronte principal, que é essa aqui que eu falei anteriormente. Você tem essa fronte principal e essa região ativa, onde tem o transporte através de filmes. Ela segue a fronte principal, e nós desenvolvemos uma maneira de rastrear para ter acesso a essa rede. E aí o nosso próximo passo é tentar fazer simulação em cima dessa rede secundária, em cima dessa rede dos filmes de líquidos dentro do meio poroso, para entender como essa rede transporta líquidos. E aqui são 2 papers recentes desse tipo de coisa. Se alguém tiver interesse, tem os códigos aí. E pronto, agora eu quero dar a resposta aqui. Deu tempo de alguém descobrir a resposta até agora? Não. E por que o ônibus se move para a esquerda? Isso é uma coisa que para a gente parece completamente um problema sem solução, porque a gente vê uma situação completamente simétrica, então você não tem como definir, né? Se vai para um lado ou se vai para o outro. Mas a resposta é essa aqui. Onde é que estão as portas do ônibus? Se a gente não está vendo ela aqui, então ela está do outro lado. E se as portas estão do outro lado, quer dizer que aqui fica o motorista, então o ônibus vai para lá. Exceto se o ônibus estiver na Inglaterra. Exatamente, exceto se o ônibus estiver na Inglaterra. Se estiver na Inglaterra, um vai em menos um, e aí você tem que virar a piada toda para o outro lado. Mas aqui, se você estiver vendo o ônibus, se você estiver vendo só a janela, a porta está do outro lado, o ônibus vai para a esquerda. Se você estiver vendo o ônibus com as portas aqui, então ele vai para a direita. Teve uma resposta aqui, acho que mais cedo, acho que alguém acertou. Tivemos um na plateia que acertou, né? Pronto, eu quero só, para encerrar aqui, anunciar que a gente também tem um canal no YouTube do nosso grupo. Então, se alguém tem interesse em mecânica de fluidos e meios porosos, a gente faz a mesma coisa que vocês estão fazendo também com os seminários, né, do Departamento de Física e da Rural, que colocar no YouTube, que eu acho que é uma coisa muito boa, e a gente tem acesso depois, e para as pessoas também que não têm a chance de assistir durante a apresentação ao vivo, né? Então, o PowerLab, o grupo que eu faço parte aqui na Noruega, ele tem um canal também, e eu organizo, eu e um grupo de pesquisadores, de gente do mundo todo, inclusive tem a Nara, que é de Uberlândia, da Federal de Uberlândia, a gente organiza apresentações sobre mecânica de fluidos e meios porosos, somente para pesquisadores em início de carreira. Então, tem esse canal aqui, Media Tea Time Talks, e aí, se você tiver interesse, também pode checar lá, tem apresentações a cada 2 semanas. E a última coisa que o professor Fernando falou aí, a gente tem uma galeria, e agora tem uma segunda galeria, que é do nosso grupo aqui, que é uma exposição que a gente ia fazer fisicamente, mas aí por conta do Covid, moveu virtual. Então, essa galeria aqui parece real, mas não é real, é virtual. Então, é muito mais barato do que uma galeria real. E aí, nesse link aqui, você pode caminhar por aqui e ver algumas imagens do trabalho da gente. A exposição agora aconteceu
fisicamente, mas ela começou assim enquanto ainda estava no lockdown completo por aqui. Ok, pronto. Estou encerrando por aqui. Ô Marcel, parabéns, ótimo seminário, agradecer bastante aí, eu adorei, pessoalmente adorei muito, gostei muito, muita coisa interessante, mas antes da gente entrar nas perguntas, né, eu vou pedir aí para todos e todas abrirem o microfone e a gente fazer uma salva de palmas online, né, para o Marcel, agradecendo aí, por favor, todo mundo ajude aí, né, abre o microfone, vamos lá. Não dá para estar aí, né? Fazer bater palmas assim, né? Presencial, mas online aqui, pelo menos para a gente sentir um pouco melhor. Bom, agora eu vou abrir perguntas, né? Estejam à vontade aí de fazer perguntas, Marcelo, quem quiser, só abrir o microfone aí e fazer perguntas. Bom, deixa eu fazer um comentário. Primeiro, agradecer, Marcel, por ter aceito o convite e ter falado tão bem para a gente dessas coisas aí. Realmente é fascinante. Tudo, né? Todo esse trabalho. O meu comentário é que há muitos anos atrás, mas muito mesmo, eu fiz uns trabalhinhos com o Zé Américo lá na Federal sobre células de Hirschhorn. A gente estudou esses fenômenos de você injetar um fluido dentro de outro quando você tem uma viscosidade diferente, aí você vê esses dedos viscosos aparecendo aí. E a gente variou um parâmetro que a gente não tinha visto na literatura ninguém variar, que era a curvatura da célula. Em vez de fazer uma célula plana, a gente colocou uma célula curva. E a gente estudou, então, como a geometria afetava essas coisas. Foi divertido e assim, foi ótimo ver como tem tanta coisa que você pode fazer com isso, né? Esse tempo todo depois, vocês estão aí com um monte de experimentos e ideias diferentes. Um detalhe que eu notei na célula de Hirschhorn que você mostrou, ela estava inclinada. Isso era para usar gravidade? Exatamente. Parâmetros. Quando você não falou em gravidade, eu imaginei que devia ser. Uma das maneiras de você estudar o efeito da gravidade é exatamente esse, né? Se você colocar a célula reta, então a gravidade é zero. Se você colocar ela inclinada, você pode usar a gravidade tanto para estabilizar como para destabilizar a fronte, a interface, né? Se você coloca a gravidade na direção que o fluido mais pesado está embaixo, a dinâmica tende a ser estável, né? Porque o fluido mais pesado quer continuar embaixo. E se você coloca ao contrário, então a interface fica instável, né? Porque você tende a fazer o fluido mais leve, que é boiar e subir contra a gravidade. Então, o ângulo é exatamente isso que você falou, é para a gente estudar a gravidade. Essa questão da célula de Hirschhorn com curvatura, ela está voltando agora a ficar muito interessante, não no nosso grupo, mas tem um grupo em Oxford que está estudando o problema da célula de Hirschhorn, que aumenta um fluido menos viscoso dentro de um mais viscoso, mesmo tipo de coisa, com um meio poroso. Agora, do outro lado da célula de Hirschhorn é uma membrana. E aí o que é que acontece? Com a pressão do fluido, a membrana... E aí você passa a ter os problemas que, com certeza, você estudou com o José Américo, da curvatura, sendo que a curvatura não é constante, ela é induzida pela dinâmica, ela é induzida pelo fluido. Muito interessante. Muito interessante, realmente. Outra pergunta, eu imagino que essas técnicas, quer dizer, as técnicas de simulação e teóricas, não o experimento em si, também devem ser usadas para estudar alguns sistemas biológicos, como o crescimento de mofo, por exemplo, né? Fungos, coisa desse tipo, até tumores, né? Porque você tem esse tipo de padrão aparecendo, que eu acho que tem... Claro, cada um tem sua lei de crescimento, mas deve ter alguma coisa em comum que você possa fazer uma teoria mais ou menos geral para algum desses sistemas.
Tem sim. Tem uma atividade enorme, né, nessa área de tentar, não somente de fazer a modelagem numérica, mas também de tentar deduzir que tipo de equação estocástica governa cada classe dessa, né? Então, tem uma atividade muito grande dentro essa zona de modelos de crescimento. Legal, excelente. Obrigado pelo colóquio. E Obrigado, uma honra para mim. Espero um dia você estar com um colóquio presencial aqui para a gente. Com certeza. A gente está, inclusive, planejando organizar um workshop aí em Recife. Eu tô puxando o workshop para ser ou no Recife ou em Porto de Galinhas, então provavelmente vocês vão ouvir a respeito disso em breve. E aí, se der tudo certo, eu acredito que vai dar, estão todos convidados. Isso aí. Obrigado, Marcelo. Mais perguntas? Alguém tem alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta, né? Quando você falou de intermitência, né? A intermitência vem lá, né? Chama um pouquinho de turbulência. Esses sistemas, como é que vocês acham que vão achar turbulência ou já é esperado que vai aparecer? Você trabalhou com o Giovanni gosta desse tema, né? O Giovanni é louco por isso. O Giovanni, eu agradeço muito a ele, né? O Giovanni eu entrei em mecânica de fluidos por conta do Giovanni. Eu paguei uma cadeira de mecânica de fluidos com ele no bacharelado, no 4º período, e foi um dos motivos de eu ter começado a gostar muito da área. E o Giovanni é louco por intermitência e vórtice, turbulência, e lá vai. Em mecânica de fluidos e meios porosos, esse ainda é um ponto de discussão grande. Até que ponto esses sistemas são laminares? Porque a maioria das teorias do nosso entendimento é de que esse sistema é basicamente laminar. Por quê? Porque como o sistema é poroso, você tem muitas interfaces. Quando você tem muitas interfaces e você tem um fluido viscoso, as velocidades tendem a ser baixas por conta da viscosidade. Então, o sistema é basicamente laminar. Porém, no momento em que tem a invasão de um poro, pode acontecer se a viscosidade for baixa o suficiente, aquele evento da invasão do poro ser rápido. Então, mesmo que na média tudo esteja indo muito devagar, a velocidade média seja muito baixa, pode acontecer da velocidade no poro ser muito alta. Então, naquela escala, você pode ter turbulência dentro na escala de um poro, mesmo se o número de Reynolds calculado para o escoamento como um todo for muito baixo. Então, esse é um ponto muito grande, assim, que tem muita pesquisa em cima disso, porque ainda que a turbulência não pareça estar presente nas escalas usuais, que quando você lida com uma rocha com muitos poros, você não tá vendo, que é tudo microscópio, pode ser que naquela escala do poro lá, o escoamento seja turbulento. E aí ainda é um ponto em aberto. Sim, eu concordo, entendi. Essa questão local, né? Uma turbulência bem local devido a... Exatamente, turbulência local. Eu vou fazer outra pergunta. Os sistemas que vocês sempre usam, né, é uma única camada desses, né, desses cristais, né? Né? E aí a pergunta, mais assim, de quem não entende o assunto, né, o quão complicado que você coloca a dificuldade de estudar em volume, né? Em volume para conseguir. Aí qual é o grau de complexidade de vocês fazerem esses experimentos né, colocando várias camadas e tal, o controle disso, né, que talvez isso me chamou a atenção, assim. Nós começamos a fazer em 3D. A gente começou recentemente no nosso grupo, um aluno que eu estou orientando, meu primeiro aluno, ele desenvolveu um scanner para estudar isso em 3D, e é uma técnica porque a questão é de você fazer tudo em 2D, como meu estudo, como o que eu mostrei, é simplesmente porque é muito mais fácil de você visualizar
porque você usa uma câmera, você está vendo tudo ali. Esse é o motivo central. Em 3D, é muito mais difícil você visualizar os fluidos, visualizar os problemas. Então, muitos grupos usam tomografia, raio-x, com um equipamento que frequentemente é um equipamento, um tomógrafo médico, para colocar uma rocha dentro dele e botar algum contraste nos líquidos para, fazendo tomografia, fazer o imaginamento todo dos líquidos dentro dele. Nós não estamos fazendo isso, nós não temos um tomógrafo em Oslo. O que a gente está fazendo a gente desenvolveu um scanner em 3D que ele funciona com líquidos que têm o mesmo índice de refração do vidro, de forma que ele fica completamente transparente. O vidro, as esferas de vidro, é como um copo desse aqui, tem um líquido, você coloca as esferas de vidro, e aí você coloca, o líquido tem o mesmo índice de refração óptica do vidro. E aí você coloca uma tinta fluorescente nesse líquido e um laser, que é um laser plano, não é um laser como um laser de apontador, é um plano, o plano inteiro é o laser. E aí esse laser ativa a tinta, ativa a fluorescência dessa tinta, de modo que você consegue ver exatamente onde, o corte do plano onde o laser está passando. E aí o que você faz é, com uma câmera aqui na frente, mover o plano do laser para fazer a imagem completa. Isso a gente está começando a fazer agora. Bom, eu agradeço aí novamente, ótimo, né? Quer ver se tem mais alguma pergunta? Caiu a minha conexão ou aí? Eu acho que foi a de Anderson, mas parece que... Mas eu acho que deu para pegar, né? Deu, porque ele estava falhando já. Ah, está de volta aí. Voltou. Anderson, o teu microfone está desligado. Microfone, Anderson. Eu acho que o Anderson caiu. Eu estou vendo a imagem dele aqui, mas não... Voltei. Agora, voltou. Voltei. Eu tinha caído aqui. Eu peguei toda a discussão aí. Realmente foi só no finalzinho. Anderson, mas só para voltar a resposta da sua pergunta, opa, Anderson está aí? Anderson está aí, tá? É um sistema, um laser, que é um plano que ilumina um plano dentro do meio poroso, e aí você varia a posição desse laser, e aí você tem como colocar uma imagem em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, e fazer a reconstrução em 3D. Esse é um scanner óptico, que é o que a gente está tentando fazer agora. Vocês já publicaram esse trabalho? Ou já tem ideia? Não, eu acho que tem uma versão no Archive, se eu não me engano, mas não está publicado ainda não. Mas é um scanner óptico baseado em usar índice de refração, você fazer o mesmo índice de refração do líquido e do vidro, de forma que tudo fica transparente, e tem uma tinta fluorescente no vidro, no líquido, e aí você usa esse laser para ativar a tinta, ativar a fluorescência, e aí você muda a posição do laser, e aí cada corte você sai somando para reconstruir o objeto em 3D. Isso é o que a gente está fazendo agora para tentar estudar esse tipo de coisa em 3D. Mas é bem mais complicado. Está no archive. Depois eu vou pedir para você o link do archive. Certo, manda um e-mail para mim que eu passo para você. Agradeço bastante. Obrigado mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma dúvida? Bom, então, vou agradecer, né, novamente o Marcel pelo ótimo seminário, excelente, né? Muito obrigado pelo tempo. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito boa. Obrigado pela iniciativa. Obrigado, pessoal, por todos aqui, né, todos e todos, até aí. E até semana que vem. Obrigado, Marcel, novamente. E boa tarde, boa noite aí, Marcel. Né? Já é quase 9 horas por aí, né? Quase 9 horas.
Boa tarde, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais.